Bom dia a todos, esse é mais um episódio do Cielo Cast. Estamos aí no 4º dia de Feitec, né, Manu, Álvaro? Seja bem-vindo, Álvaro. Álvaro é parceiro nosso aí do espaço da nossa startup aqui dentro da Feitec, né? 4 dias de feira, hoje nós estamos já com a voz já um pouquinho prejudicada, muita olheira, muitas células adiposas, né? Mas estamos aí enfrentando muitas linhas de expressão. Já agradeço o Álvaro pela parceria com nós nesse espaço aqui, que proporcionou dentro da feira os próprios podcasts, muita conversa, muito contato, tá? Bom dia, Álvaro. Bem? Bom dia, André. Bom dia, Manuela. Todo mundo que nos escuta aí. Fico muito contente aí pelo convite, poder estar participando aí tanto no espaço Feitec, aí pela avaliação de todo mundo que passou na feira e comentou, achando maravilhoso, né? E por estar podendo estar aqui no espaço tão bonito aqui, se destacou aqui na feira, o nosso container aqui ficou chamativo, né? Então, muito obrigado aí por poder estar aí com vocês. É bacana colocar aqui, né, Álvaro, que você é nosso parceiro nesse projeto, a empresa Mioto Topografia, depois você vai falar mais um pouquinho dos trabalhos. E você não disse bom dia, turma, bem-vindo ao Cielo Cast. Estamos no Cielo Cast, só para reforçar. Você já foi direto na Feitec. Mais um episódio do Cielo Cast, dentro da Feitec. Não, mas só para começar falando, a gente estava conversando ali fora, né? E o Álvaro tem várias frentes empreendedoras, de liderança. Antes de começar a falar da empresa, eu queria te perguntar mais nesse sentido, né? Como que você se vê hoje tão novo e tão... com 2 empresas, né? Você já é responsável e ainda sempre buscando trabalhar isso. Por que você escolheu, né, essa parte e sai um pouco do técnico? Manu, eu acho que isso vem um pouco de família, assim, né? A minha empresa, a principal empresa, Topografia Mioto, ela veio da expressão, do interesse, do desenvolvimento do meu pai lá no passado, né? Não era uma empresa, mas eu sempre convivi muito com meu pai, assim, muito próximo, assim, era até um jeito, um modo de pai e filho se relacionarem, né? Então eu lá com 10, 12 anos, eu já estava lá na barra da calça do meu pai, indo junto a campo, entendendo um pouquinho da operação. E se eu sou jovem, né, 30 anos, aí meu pai tem os seus 60, ele era aquela vertente um pouco mais antiga do empreendedorismo, né, onde o pessoal atacava, cabeceava e estava no gol. Era tudo junto, né? Então, isso tornava as empresas, que já eram pequenas e médias, né, em resumidas a um único empresário, né? Então, eu vivenciei isso, eu tive a experiência junto dele, né, até entender que as coisas iam evoluindo, que tinha uma configuração empresarial que fazia diferença para as empresas realmente chegarem onde elas queriam, que permitisse o empreendedor, né, também ter uma certa liberdade, né? A gente fala isso porque não é aquela liberdade financeira que muitos assim almejam, né? Nossa, eu quero uma liberdade financeira, eu quero ter um espaço para férias. Mas eu acho que o grande sucesso do empresário é quando ele consegue ter uma espécie de laboratório dentro da própria empresa, quando ele consegue deixar um pouquinho aquela parte da operação do dia a dia, que faz os 80% dele, né, que faz girar a máquina, e ele consegue chegar num ponto de ter um laboratório, poder focar um pouco mais em algo que ele quer melhorar dentro da empresa, na tecnologia, trazer uma novidade, e para inovação, né? Então eu sempre vi isso como sucesso. Então eu sempre quis entender como é que isso ia acontecer, né? Então, e quando era, né? Então eu, como sempre fui desde jovem, observava meu pai. E eu também sempre tive essa característica, né? Eu me reunia com meus amigos, também lá, seja dos 12 aos 16, aos 18, enquanto a galera estava jogando videogame, eu geralmente estava sentado com o pai de um, com o pai do outro, conversando assim, mas e aí, tio? Quando é que foi o boom? Quando é que o senhor fez isso? Como é que aconteceu isso na sua empresa? Porque eu sempre tive curiosidade, assim, eu sou um amante de biografias, assim, e eu acredito que sempre essa parte, seja o que você considerar sucesso, ela sempre deixa rastro, né? Então eu fui seguindo esses passos para eu poder entender como acontecia. Desde pequeno já era curioso. Isso é a principal característica do empreendedor, né? Eu acredito. Buscar aprendizado e
essa curiosidade que não deixa a gente estagnado. Hoje a gente tem esse termo bonito em inglês e novo, né? Learn to life, né? A gente permanece sempre aprendendo, né? Então, sempre fui curioso do passado e acredito que sou assim até hoje. Então, mesmo às vezes não, né? A gente é baseado em metas, a gente alcança metas, mas a gente nunca está satisfeito, né? É sempre faminto, né? Seja por metas, seja por aprendizado. Então, muitas vezes quando eu ainda me vejo querendo alcançar algum objetivo que ainda não foi abatido, né? Eu sempre vou atrás de alguma mentoria, algum instrutor, assim, legal. Que possa te instruir nesse ponto. Busca de conhecimento, né, Álvaro? Eu achei interessante a maneira como você falou ali, da questão de laboratório, né? Laboratório. Hoje se fala muito em inovação, tá todo mundo falando, a palavra está em voga, né? Mas às vezes assusta porque acaba tirando você da zona de conforto. Exatamente. Inovação é para isso, né? E você citou uma coisa muito importante que é do processo de inovação, que é o laboratório. Acertar, errar, né? Ajusta aqui, ajusta ali. Então dá para ver que você já tem dentro do teu DNA essa ideia que eu posso errar um pouquinho aqui, posso fazer esse ajuste ali, né? E eu acho que essa construção ela é rápida, né? E faz toda parte de um processo de inovação. Exato. Né? Acho que essa questão de errar, ela é muito importante. Eu me lembro muito assim. Lá no começo, então, imagina, eu comentei com vocês que dentro da topografia Mioto eu comecei a incomodar meu pai lá no serviço com 10, 12 anos. Quantos anos tem a empresa hoje? São mais de 35 anos de história da Mioto, né? Na formatação que ela tem hoje são menos, são 11 anos, né? Que foi quando eu assumi a gestão e de fato sou assim hoje de CEO, diretor da empresa, assim, nas tomadas de direcionamento para onde a gente vai. Tá? Mas o histórico, o nome, quem se manteve muito no mercado foi meu pai, o Adriano, né? O nosso fundador, é ele que carrega, assim, até hoje, empresas de setores grandes depositam no meu pai a responsabilidade por dirimir dúvidas de terra, de divisas, né? Porque ele tem tudo isso armazenado, arquivado lá, né? Isso a gente fala de áreas no Rio Grande do Sul todo. Né? A gente tem uma atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguns serviços de São Paulo, Rio de Janeiro, também já porque a gente trabalha nesse lado de indústrias. Né? Mas assim, eu com 15 anos eu estava atrás de um equipamento de topografia. Tá? Surgiu oportunidade no mercado para nós, de uma prestação de serviço. Meu pai ele se questionou se ele queria fazer esse investimento. Assim, dentro da topografia, a topografia vinha há muitos anos evoluindo. Né? Então existiam lá os primeiros teodolitos, depois estações totais e nunca para, né? E aí no início era bem campo mesmo, andava por toda a área, né? Campo e assim o investimento sempre é pesado, né? Nunca é um investimento barato. Eu me lembro bem certinho assim, nessa época com 15 anos meu pai ele recebeu uma proposta, eu naquela era eu era auxiliar e aí meu pai recebeu uma proposta de um serviço e para isso ele demandaria de um equipamento X. Tá? O valor desse equipamento era o valor equivalente à compra de um imóvel em Passo Fundo, num terreno. Né? E aí, culturalmente, né, o pessoal mais antigo gosta muito de investir em imóveis, mas eu pensei, mas eu posso comprar um terreno ou comprar um equipamento? Com a empresa já estou posicionado, posso fazer investimento patrimonial. Né? Só que aí vem uma coisa que de lá para cá só mudou e eu vejo cada ano mais acelerando. Você nunca está garantido. A evolução tecnológica é constante. Então não tem que dizer assim, estou posicionado. E ali foi a melhor coisa que a gente fez na época. Eu olhei para o meu pai, eu disse assim, pai, ok, o senhor está confortável, já tem uma casa, posse e tudo mais. Eu disse assim, mas eu gostaria de ter esse equipamento para a gente expandir, evoluir a empresa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Eu ainda estava, nem sei se isso já era ensino médio, o que era? Eu disse assim, compra, porque eu me lembro assim, também era, e mudava totalmente a metodologia de trabalho. Né? Então meu pai disse, vou ter que aprender um equipamento novo. Eu disse assim, compra que eu assumo. Né? E foi isso que aconteceu. Né? Então eu, da parte técnica, eu já tinha 15 anos e eu estava atrás da parte técnica trabalhando da empresa. Tanto que eu entrei na faculdade depois de engenharia civil, né? Mas eu nunca pensei em trabalhar na parte de construção civil, que for, não. Eu ia trabalhar na construção civil com topografia. Eu ia fazer tudo com topografia. Então meu objetivo era levar isso para lá, né? Então, e também, esse momento foi um momento de laboratório. Eu lembro muito disso com meu pai, porque daí eu disse, mas será que isso funciona? Eu disse assim, pai, deixa eu errar.
aquela questão do erro que tu falou? Sim, isso aí. É laboratório, e o laboratório é no dia a dia. Se tu for esperar ter uma oportunidade, hoje eu posso dizer assim com tranquilidade, dentro da Mioto eu tenho espaço para ter um laboratório fora de teste, né? Fora de impactar, sem ser no dia a dia, na rotina da empresa. Eu tenho como fazer um laboratório por gosto, né? Mas na época não era possível. Na época nós tínhamos que nos permitir o erro, né? E, graças a Deus, com muito mais acerto do que erro, a gente vem de lá trazendo essa evolução tecnológica. Tanto que, assim, hoje a gente tem referências de empresas que a gente se baseia assim, para chegar no nosso patamar. São empresas todas fora do mercado nacional, porque a gente já considera que existe a topografia convencional e a especial. E a gente faz muitos investimentos, a gente trabalha nessa parte de topografia especial, né? Que seria a parte de laser scanners, alguns drones com equipamento de escaneamento e lidar. Isso é coisas assim que a gente observa a nível Rússia, Estados Unidos. E nós, como empresa, já temos esse equipamento em mãos, a gente já faz um laboratório e, assim, conforme a gente está validando precisão, qualidade de serviço, a gente já está liberando o mercado de serviços, né? Então, graças a Deus, assim, nós evoluímos a tal ponto que temos essa permissão de dentro da empresa ter esse laboratório, temos equipe para isso também, né? O que me chamou a atenção aqui, né, até anotar para falar, você comentou que você começou sendo que seu pai era o dono, chefe, assessor do assessor do assessor, né? Uhum. Olha a importância disso, porque a maioria dos filhos já quer ser tipo o dono que nem o pai, às vezes não passa um processo, e isso é um processo de aprendizagem, né? Isso é cultural da nossa empresa. Eu acredito assim, ó, a gente pode falar de qualquer organograma corporativo de empresa. CEO, diretor, tático, operacional, escritório, marketing, todos os nomes bonitos, né? CFO, sim, CMO. Sim. Independente acima de tudo isso, de seu pai. Acima de tudo isso nós temos cultura, liderança e gestão. Uhum. Tá? E eu ainda vou destacar a cultura como acima, porque quando nós tivermos uma cultura alinhada, todos os demais passos, etapas do organograma vão ser guiados por essa cultura. Tá? Então, por que isso é importante, Manu? Porque eu falei que eu era auxiliar. E hoje, Manu, se um engenheiro quiser trabalhar comigo, ele vai entrar como auxiliar. Se chegar alguém sem experiência técnica, ele vai ser auxiliar. E esses casos acontecem dentro da empresa. Eu tenho um colaborador lá meu, chegou lá, eu tinha vaga, eu sempre abro, vaga de auxiliar tal. Né? Eu acho que categoriza auxiliar júnior, sênior, pleno. Eu tenho essa vaga. Ele chegou lá, o currículo dele era engenheiro civil. Eu disse, tá, mas a minha vaga é de auxiliar, o salário é tal. Tu está disponível? Tô. Por que a gente faz assim? Porque dentro da nossa empresa cultura, nós temos a cultura de treinamento. Sim. Eu cansei de várias vezes contratar topógrafos que já vinham com alguns vícios da operação, da função, que não entendiam que para mim precisão é milimétrica, e quando é milimétrico é 2 milímetros, 1 milímetro, e não 10 milímetros, 20 milímetros, né? Porque a gente trabalha muito com marcação de obras metálicas que não permitem. Então, eles não entendiam, eles achavam que erravam um pouco quando era 10 milímetros. E eu achava que era 5 vezes mais do que o tolerável. Então, a gente abriu mão dessa galera e a gente começa a treinar todos do começo, meio e fim. Tem toda uma ambientação. Então, ninguém nunca vai chegar lá com um bom currículo e vai dizer assim, ó, quero entrar aqui. Não, tu vai entrar aqui. E aí, se tu tiver mais um colega nesse teu setor, e se tu se destacar acima dele, talvez tu até passe antes dele do que essas etapas, porque lá tudo é por meritocracia. Tá? Outra coisa muito interessante não é que a pessoa simplesmente entra lá, ela é largada lá. Hoje nós estamos em formatação de todo o nosso... Nós já temos isso de forma meio empírica, tá? Na cabeça da galera lá, esse treinamento, e hoje nós abrimos mão dessa questão empírica, que está todo sendo registrado em manual escrito de instrução de trabalho. Tá? Então, todo mundo que entra na empresa recebe esse manual e ele aprende, olha, como é que eu faço esse tipo de trabalho? Ele tem tudo por escrito. Tá? Depois de ter por escrito, agora nós estamos indo para o processo de gravação, isso por vídeo. Tá? Então, eu estou fornecendo 2 sistemas e em breve nós vamos ter uma plataforma para o nosso funcionário. Nós não somos uma empresa grande, tá? Nós somos uma empresa hoje com 9 colaboradores lá. E mesmo assim a gente entende que na nossa cultura é essencial o nosso colaborador ter acesso aos treinamentos, tanto técnicos nossos, quanto financeiro, porque ele vai entender para aplicar na vida dele, mas ele vai entender também o porquê da empresa. Nosso colaborador ele começa a entender também o porquê que a gente trabalha com o nosso faturamento aberto,
diferente de algumas empresas que preferem esconder isso, né, dos colaboradores, nós trabalhamos com faturamento aberto. Vocês expõem isso? Exponho. Todo financeiro, vamos dizer assim. Exatamente. Eu tenho existe uma transparência, daí acaba entrando muito isso é ESG, né, mano? Na verdade, tudo que ele está falando tudo até que agora. Ele tá falando até agora. Porque a gente chega no social, a gente chega no treinamento, na educação. Né? Porque por que também a topografia como atividade ela está dentro do ESG, né? Quando a gente trabalha questões ambientais, projetos, que é o que eu trabalho de fazer licenciamento, levantamento, condomínios. O primeiro trabalho a ser solicitado é a topografia para medir as áreas, para identificar PP, para identificar área verde, para identificar tudo, né? Exatamente. Até o meu trabalho, ele geralmente vem depois que um topógrafo fez, daqui a pouco ele me indica para isso e para aquilo. Então, os profissionais que atuam nessa área já sabem, né, como funciona. Nunca me contratam primeiro e depois um topógrafo. Então, a topografia ela é importantíssima no sentido de fazer com que a empresa ou o empresário que vai comprar determinado lote, ele consiga não correr riscos, porque se ele vai comprar uma área que não tem um levantamento com dados corretos, ele pode fazer um investimento furado, né? Sim. E depois que ele compra, é muito difícil. Então, esses levantamentos até possibilita, né? Porque vamos pensar que cada município tem seu plano diretor, suas áreas de influência. Então, não é uma coisa que vale para todos. Isso. Daqui a pouco contrata a topografia vai dizer ali, ó, essa área de preservação, você vai ter que tirar aqui 30 metros, vai perder tanto, vai sobrar tanto, não vai ser viável para o condomínio. Então, isso é uma coisa muito importante, fora a identificação de áreas de contaminação também, né, que a gente precisa fazer na área ambiental, só trazendo para o ambiental. Isso. Né? Mas tem várias frentes de topografia. Isso é um dos pilares que contribui, né, na parte do E. Tem a parte da governança que ele falou de todo o histórico que se forma dentro da empresa. Isso é governança pura, né? Que nem a gente contrata. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, por exemplo, com a gente, né? Sim. O modelo de trazer alguém para a empresa, ele tem que ser nesse viés para a empresa, para a pessoa também se sentir pertencente àquele local, eu vejo né? que dentro de uma questão de contratação, tu tem que ser muito honesto, porque às vezes as pessoas vêm buscar simplesmente uma remuneração, um trabalho, né? E ela tem que se identificar com a empresa. Sim. Se ela não tiver ali, ela não vai executar nem de forma agradável para ela o trabalho. Eu tenho um mentor que fala muito assim para mim e eu estou trabalhando muito com ele agora porque eu estou querendo levar a empresa para um outro nível ainda. E aí ele diz assim: Álvaro, imagina a seguinte situação: tu pede um táxi na rua, aí tu chega no táxi e diz, viu, me leva lá. Tá, mas lá é onde? Não vou te contar. Tu só me leva lá, não posso te contar porque vai que tu rouba minha ideia, tu fica sabendo meus números, me leva lá. Tu tem que confiar em mim, como mas é que ele vai me te leva levar? lá. Como é que é o lá, né? Então, assim, é a mesma coisa, seja com a governança da minha empresa ou seja com o desenvolvimento de um projeto de um cliente. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que instrução, eu tenho que dizer assim, na minha empresa, olha, eu faturo tanto hoje e eu quero faturar tanto. A nossa margem de lucro é tanto e é tanto, tá? E a gente tem que chegar lá naquele ponto, que tá vendo aqui, é esse aqui o número. Sim. Porque aí essa equipe vai te conduzir. E aí vai ter gestores que vão dizer assim, mas eles vão saber meu lucro, eles vão querer saber meu... Não, mas eles também vão saber teu lucro. Mas o funcionário precisa ter clareza disso, né? Tem que ter clareza. Entender o que... Logicamente, detalhes são pequenos, mas a questão financeira ela é muito importante, porque pegando um pouco desse gancho, a gente precisa das pessoas dentro da empresa, né? Um colaborador e tudo mais, né? E ele faz parte, e ele tem que entender que ele também faz parte, né? Ele faz parte da conquista das exatamente, metas. Né? E é difícil mudar essa cultura. E agora eu pego um gancho do que você falou antes, que topografia é uma área, um segmento muito correto, né? Você falou com isso, preciso. Números, precisos, né? E o quanto é desafiador, por exemplo, para você, e agora falando um pouco de CPF, que o CPF reflete o CNPJ, né? Esse processo de mudança tua dentro da empresa, não poder errar dentro do processo de inovação, porque inovação tu vai errar, sabe? Eu digo assim, ó, eu sempre fui aquele cara técnico da empresa. E aí chegou um ponto em que quem estava apertando a boca do funil Sim. e não estava deixando a empresa trabalhar era eu. Porque eu era o responsável técnico.
Eu tinha que ter certeza de quem estava lá no campo estava fazendo o serviço adequado. Quem assina campo, sabe obra e como tudo é. mais. Então eu estava lá. Tá. Aí eu tive que expandir para cuidar de marketing, abrir um setor de vendas. Eu tive que ver tudo isso, mas eu ainda tinha uma mãozinha aqui. Eu tive que fazer um trabalho comigo de entender que eu tinha pessoas que poderiam... Primeiro eu tive que aprender que elas podem errar. E que o erro ainda é cabível de eu chegar lá, ajustar, corrigir. Então, mas antes de eu simplesmente dizer assim, ó, eu estou delegando, porque tem pessoas que confundem, né? Delegar e delargar, né? Porque delargar é tu dizer assim, vai lá e faz o serviço. Vai lá e faz. Depois tu cobra, mas Isso é delargar. É. Delegar é tu dizer assim, olha, tu faz desse modo, por essas instruções de trabalho, por isso um manual. É assim que tu faz. Mas olha só, talvez em tal ocasião tu pode sentir que tem algo diferente. Como é que tu avalia se está errado ou se está certo? Então eu fiz esse processo, eu me permiti com que as pessoas errassem e a gente corrigisse junto, tá? Esse foi um primeiro ponto, que vem de daqui a pouco, eu poderia dizer até um certo ego, né? Sempre achar que os outros vão errar. Sim. Eu tive uma experiência há poucos dias, cara. 3, 4 semanas eu tive que me ausentar da empresa, talvez uma semana, justamente para ir buscar mais uma outra consultoria em São Paulo. E eu estava assim da empresa, eu cheguei para 2 colaboradores nossos que são assim, esses eu posso dizer que são meus 2 braços direitos, né? Se eu tiver 2 braços direitos, são eles. Eu disse assim, a partir de hoje, um de vocês é responsável por essa função e o outro por essa função. Tá? Quando eu voltar, foram instruídos para isso tudo, né? Mas quando eu voltar de São Paulo, isso aqui eu com vocês. Uma das funções, André, era a agenda de serviços. Tá? Então, culturalmente, lá na Mioto, toda sexta-feira, eu era o responsável por agendar todos os serviços da outra semana. Então, a minha secretária me alcançava, olha, tem esse serviço aqui, você agenda. Toda semana, eu agendava serviços para toda semana e ainda sobrava clientes na lista. Entreguei para o responsável, para o Pedro. Quando eu estou lá em São Paulo, eu retorno, eu disse, e aí, Pedro, conseguiu fazer? E ele disse, sim. Eu disse, deixa eu ver a lista que sobrou. Não sobrou. Eu disse, mas como não? Olhei, não teve baixa de serviço, né? Como não sobrou serviço na lista por marcar, né? Tipo assim, você ocupou toda a agenda, sempre sobra. Sim. Não sobrou, eu encaixei os clientes. Ou seja, saí do ego de achar que todo mundo podia errar e eu peguei um cara que fazia melhor que eu. Porque ele tinha a visão lá do campo e ele conhecia as equipes, porque ele é o coordenador das equipes de campo. Sabe o tempo, e ele assim. sabia, não, eu consigo encaixar esse serviço aqui. Ele venceu melhor do que eu a função. Legal. E a gente parte do ego de que eles podem errar. Não. Você instrui, você ensina a cultura, o que é necessário para ser feito com qualidade para o cliente. E é um aprendizado constante, né? Agora eu me lembrei de novo da Cristina Dantas, né? Que a gente fez um podcast com ela e ela falou sobre hoje, para a empresa poder funcionar e se sustentar, tu tem que ser empreendedor e tu tem que ter os intraempreendedores, tu tem que ter empreendedores dentro da tua empresa. Eu sempre comento isso com o meu pessoal, porque assim... E é exatamente isso que tu comentou, Mas é difícil entendeu? identificar as características quando a gente não tem o conhecimento disso, né? Por exemplo... eu não tenho muito conhecimento sobre personalidade, desenvolvimento humano, por exemplo, vou citar. Tá. Daí eu vou te contratar e vou querer que você seja líder lá do setor, sendo que você é um cara mais tímido, não gosta disso e tal. E ela comentou muito disso, sabe? Que às vezes a gente quer dar funções que a pessoa não quer receber. Sabe qual é o maior erro que eu cometo na hamburgueria? Cometi até esses tempos. Eu gosto de meritocracia. Eu gosto disso. Então, o que eu fazia? Eu não tinha um gerente dentro do estabelecimento. Mas todo mundo que evoluía, e eu notava assim, esse cara está se destacando, eu vou botar ele de gerente. Era um desastre. Sim. Porque ele se destacava muito bem na área dele. Tu estraga Ele não a tinha pessoa, condição de gerir a equipe. E isso estava sendo um problema meu, que não identificava isso. Então, assim... ele estava executando uma função muito bem. Deixa o cara lá. E a partir do momento que você quis, digamos, dar um destaque nele, um rótulo maior, mas aí as ele se grandes perdeu. empresas também têm esse erro, porque mas eu aquele abri muito a mão da nível a questão do mais. gerente. Eu agora posso falar então da hamburgueria. Eu sou um dos donos do Fumaça, ex-Fumaça, hoje FMC. Tá? E culturalmente dentro do restaurante a gente olha o quê? Gerente. E sempre a gente cometia esse erro, né? Por meritocracia, bota alguém que evolui, é o gerente. Tá, tenta trazer alguém de fora que vem num cargo muito alto para comandar e não tem a cultura da empresa. Sempre dava conflito.
Eu falei um dia assim, cara, vamos eliminar isso. Não tem mais gerente. Tá, mas quem que organiza a bagunça toda? Tem setor. Setor da cozinha, setor do caixa, setor da indústria. A gente tem todo um pré-trabalho antes, né, com o alimento. A gente tem setor. E aí, dentro de cada setor tem um responsável, os setores sabem aonde começa e termina, os setores se cobram. Sim. Não fica para uma única pessoa. Funciona e eles são melhor. treinados para isso. Cara, é sensacional, porque a gente não trabalha mais... Se não é fazer uma analogia que o corpo humano é como se simplesmente o coração fosse o órgão mais importante de todos. Sim. E a gente sabe que sem os outros não funciona. E isso gera um problema, né, Álvaro? Porque, por exemplo, e é normal do ser humano fazer isso. Quando você coloca a figura de um gerente, esses outros setores eles ficam sempre naquela responsabilidade. É o gerente, é com o gerente, entendeu? E assim, qualquer problema, obviamente, é o gerente, ele tem que fazer a leitura do que está acontecendo e corrigir, mas a partir do momento que você tem microgerentes, assim, acredito que funciona melhor. E a gente né? faz assim em empresas pequenas, a gente costuma fazer assim, buscar botar um gerente, porque é mais fácil, é mais cômodo. Porque daí tu tira a tua responsabilidade, tu terceiriza a responsabilidade para alguém. E aí é um problema. É mais demorado, é mais difícil, é mais custoso, mas treine setores e aí você vai ter aquilo lá perpetuado por mais tempo. Sim. Porque um setor vai evitar que o outro erre. Porque os serviços vão ter que se comunicar. Tem que se comunicar. Então, assim, esse é o grande aprendizado, assim, falando na questão de alimentação, mesmo da hamburgueria, que veio para nós. Na prática, eu tenho muitas dificuldades de, às vezes, a gente está trabalhando com o setor e os setores nem se conhecerem na própria empresa. É bem complicado isso, né? Tipo, quem que fica responsável? É o fulano. Daí, às vezes, isso que você falou do manual de entrada. Cada vez que contrata que nem essas empresas que têm uma rotatividade muito alta, né? Demissão, contratação, tem que treinar de novo essa pessoa, né? Junto com os outros. Esses manuais que eu digo que é sempre importante, que nem quando... Em relação a grandes empresas pensando, eu penso que o RH é um elo importante se trabalhar de uma forma bem diferente do que é hoje, né? Olha, vamos fazer um link aqui, tá? Eu falei para você sobre cultura, liderança e gestão. Tá? Eu ainda acho a cultura ela sendo a mãe de tudo isso, tá? Mas agora vamos trazer essa questão principalmente para o ESG, que é o foco aqui do trabalho de vocês. Não tem como a gente tentar trabalhar com ESG se a gente for lá no setor técnico. O setor técnico vai brigar sozinho para a empresa sobre o ESG e não vai obter o resultado. Se a gente for lá só na parte da liderança, nos gestores, eles também vão brigar sozinho e vão tentar empurrar aquilo igual abaixo e de repente vai ter lá um dos funcionários mais táticos, mais operacionais vai dizer, tamanha bobagem. Mas se isso for inserido dentro da cultura da empresa, o funcionário, o colaborador entender o porquê que eu preciso disso aqui, o que isso aqui agrega, né? Vamos pegar um exemplo aqui da água da AMA, né, da Ambev. Qual é o propósito? O que a Ambev reverte todos os lucros, né, com a venda dessa água para levar mais água para a população que não tem acesso. Tá? Poxa, eu como consumidor, se eu vejo essa água no mercado, eu compro essa. Sim. Eu como colaborador, que trabalho lá no envasamento, que for assim, esse produto aqui para mim tem um outro significado. Né? Então, assim, seja do SG, seja na hora de contratar a pessoa adequada, isso é cultura. Então, é por isso que, assim, eu acho que cada vez mais empresas grandes, gigantes, médias e pequenas, elas têm a necessidade cíclica de parar, porque a gente está sempre trocando a roda do carro andando, tá? Mas a gente tem que parar um minutinho, fazer uma reunião e ver se a cultura não foi perdida ou se aquela cultura ainda está condizente, porque entra pessoas, saem pessoas. Esses dias mesmos nós estávamos passando por um processo de franqueamento, né? Montando todo o nosso processo de franquia dentro do FMC, e eu fiquei tão focado naquilo que alguns funcionários foram trocando, foram saindo, e eu ouvi assim, esse setor aqui está sem cultura. Esse setor aqui não está permanecendo porque trocou tanta gente aqui e não ficou ninguém dos antigos aqui que entendia o porquê a gente fazia dessa forma. Mas isso aqui não era regra, mas a gente fazia assim porque dessa forma é melhor. Quebrava o processo. Só uma curiosidade, as pessoas que trabalham contigo têm mais ou menos que idade, assim? Eu contrato gente jovem, tá? Não é nenhum problema assim. Tanto nos dois empreendimentos.
principalmente no FMC, são jovens, tá? Porque é um serviço que eu considero pesado, né? É um serviço que nós abrimos de segunda a segunda, a gente não para nunca. Claro que eles têm... Esforço físico. Eles têm... Isso, tem os gastos físicos, tem a questão de abdicar de alguns finais de semana, né? Às vezes os jovens estão mais pegados ali em ter uma noitada, né? Uma madrugada de festa, do que um convívio num domingo com almoço em família, coisa assim. Então eu consigo trabalhar mais com essa clientela jovem. Dentro da Mioto, são jovens ainda, a grande maioria são jovens, mas é por uma questão de conexão, sabe? Não é uma questão por exclusão de idade, mas uma questão de conexão. Assim, as pessoas que vieram chegando até nós, elas todas passaram assim, essa identificação de valores. Eu comentei com vocês, a Mioto veio lá do meu pai no passado. Então, querendo ou não, eu tenho um apego com ela e um dos nossos valores é família. Né? Então, eu preciso que identificar se as pessoas são assim também. Né? Então, se ela fosse uma pessoa de 20, de 30, de 40, não teria problema, se encaixasse nessa função. Né? Então, a maioria é 20 e poucos anos. Isso. Eu pergunto porque você trabalha com uma geração que daqui a pouco não é tão difícil você fazer a gestão, porque eles têm, digamos, umas características parecidas, né? Nós estávamos falando sobre as gerações. Talvez nossa tu idade, diz assim, mas o choque de gerações poderia ter um pouco mais de para dificuldade. fazer a gestão na empresa, as personalidades diferentes, visões diferentes, no fim você consegue conectar com pessoas que, pela idade, estão na mesma geração, tem também um olhar meio que semelhante, mas assim, né? Manu, eu vou te ser bem honesto. Eu vejo alguns colaboradores nossos no FMC, por exemplo, que entram bem jovens e acabam se desligando rápido da empresa, porque por mais que a visão seja semelhante, às vezes eles não estão ainda no momento de emprego, de apego, assim. Sim. Ao mesmo tempo que eu olho, quando eu trouxe para a Mioto a questão de nós nos tornarmos corporativos, né? Porque nós éramos assim, de viés, as empresas pequenas e médio porte de engenharia, elas têm essa questão muito técnica e pouco corporativa, né? Quem faz isso? Quem é o diretor disso, daquele outro? Geralmente não se tem um setor comercial, o marketing é terceirizado. Isso é o padrão de uma empresa de pequeno e médio porte de engenharia, tá? Eu trouxe para mim outro que a gente precisa disso dentro da empresa, né? E aí tu começa a olhar, tipo assim, esses são setores custosos para a empresa, porque eles não trabalham na ponta, né, trazendo retorno financeiro, mas eles trabalham em toda a instauração desse sentimento de cultura, de organização, né, e que reflete depois lá no faturamento. Uma coisa, isso tu falando, eu acho importante até mencionar, porque tem toda uma escadinha de crescimento ali na tua governança, né? Às vezes, na correria de não parar e não querer fazer essa estruturação da empresa, a gente vai deixando atividades para estagiários que são importantes, né? Sim. Não que o estagiário não dê conta, mas a gente precisa, para manter a qualidade da empresa, a gente tem que ter o estagiário num sistema de crescimento e não numa responsabilidade tão grande de início, né? Sim. E eu vejo hoje muitas empresas deixando, seja no marketing, seja em atividades técnicas, o estagiário fazendo e depois a pessoa só por cima repassando, e isso é o que acaba fazendo com que a empresa vai desmoronando com o tempo. Tem que estar com o processo muito bem alinhado, né, Álvaro? Alinhado, mas e aí, justamente, entenda assim, na cultura da tua empresa, a extrema qualidade da entrega é um dos itens? Tu ter visão como consumidor olha é importante? Como é importante isso. Se é importante, o último a olhar o projeto não vai ser estagiário. Mas tem gente que não sabe nem o que é importante, então, né? Exatamente, isso é uma questão de cultura. Quando eu vim trazer toda essa questão corporativa, mais alguns custos, mais algumas coisas assim, e falando agora na questão do choque de... Desculpa que tu comentasse antes de gerações. Eu pensei assim, cara, eu vou ter o maior desafio da minha vida com o meu pai. Porque ele é um empreendedor que fazia tudo sozinho. Sim. E eu, de certa forma, comecei a achar, eu vou ter um choque com ele, vai ser grande, nós vamos brigar, porque nós já fazíamos, às vezes, uma gestão a dois. E foi minha maior surpresa. Porque eu cheguei assim para o meu pai, nós temos essa cultura agora na empresa também, todos os dias de manhã, com o que a gente chama hoje de comitê. São 4, eu, meu pai e mais 2 funcionários. Olha só, isso que tu tá falando, Álvaro, só te interrompendo, é muito importante, porque eu vou fazer o comitê da minha empresa, mas ela é pequena, ela é média, cara, não tem nada só vai ser grande quem, quando pequeno, pensou em ser grande. Olha só. Então, toda manhã, 15 minutos, nós fizemos reunião.
Antes de qualquer coisa. Ah, mas tem que... Não, os 15 minutos da vida são sagrados, estão bloqueados na agenda, tá? A gente faz reunião. E não é uma reunião para... Como é que faz uma reunião em 15 minutos? Não é uma reunião para trazer solução do problema do mundo da empresa. É assim, ó, fulano, lá no teu setor, o que tu vai fazer hoje? O que tá trabalhando para hoje? E tal. São três itens rápidos. Porque às vezes o cara tem um problema e eu vou pensar naquele problema dele, durante o dia me veio um estalo e eu vou passar para ele minha relação. Mas a gente se reúne todos os dias. A gente faz uma reunião semanal também. Aí um pouquinho mais longa, 30, 40 minutos. Fazer um feedback. Como é que foi? Fechou a semana como? O que a gente conseguiu fazer? Show. E tem uma mensal, tá? Claro que o dia nunca vai ter 3 reuniões no mesmo dia, né? A gente vai... Às vezes a gente substitui 2 por uma, né? Tem a do mês, troca aquela mesmo dias. O bom é não ter reuniões para marcar reuniões, mas isso para ter uma estruturação da empresa é muito importante, né? Porque o que adianta? Tu quer trabalhar com um indicador de faturamento. Tu quer levar o faturamento. Aí tu quer discutir isso no dia 29 do mês? Não deu certo? Não deu certo no dia 29. Não, peraí. Sim. Por que o teu indicador do teu setor não está tendo entrega? Pô, todo dia a gente vai conversar sobre isso. Tu não conversou antes, né? E ao mesmo tempo tu cria com a pessoa aquela responsabilidade e aquele pertencimento, porque ela vai ter que te informar. Quem for da área de tecnologia, TI, informática, vai entender o que a gente está falando. Tu tem uma placa de vídeo, tu tem as memórias, tu tem o HD. Pô, mas tu precisa do processador. Se tu não tiver aquilo ali conectando tudo... Então é o cargo do gestor estar organizando. O pessoal que está nos ajudando hoje no selo Cash aqui atrás, né? Nossos ouvintes, o Miller e o Felipe entendem muito disso. E é verdade, todo o nosso trabalho, né? É tudo equipe. Ontem nós tivemos uma palestra com o Pedro Valério, que é do Instituto Caldeira, uma super palestra, assim, ó. Eu acho que a Feitec trouxe um time de palestrantes, assim, técnicos, né, mano, em termos de inovação, ESG, ecossistema, tão grande que o ano que vem a expectativa vai ser maior, né, mano? Mas aí a gente conversando com ele, nós queríamos ter feito um bate-papo com ele, que ia ser muito bacana, mas ele tinha que retornar para Porto Alegre. Ele pediu para nós fazer lá no Caldeira. Para fazer lá no Caldeira. Foi melhor ainda. Melhor ainda. Mas ele e a Cristina também, ela tem essa simplicidade para falar. A palavra ecossistema, ele falou assim, cara, ecossistema é que nem um organismo vivo, entendeu? Lá dentro do Caldeira a gente fala sobre biologia. Mas como assim biologia? E ontem era dia do biólogo, eu fiquei ouvindo a palestra dele. E tem tudo a ver com isso que tu tá falando, sabe por quê? Porque tu falou assim que o coração é o principal órgão do corpo humano, não. Todos precisam se comunicar. E aí entra nessa questão do ISG, enfim, do processo. Se não tiver comunicação na empresa, como tu faz, 15 minutinhos parar ali e conversar e dialogar entre os setores, não funciona. E aí vai gerar esse problema que tu falou do dia 29. Daí lá no dia 29 você vai conversar sobre números. Aí é óbvio que vai dar problema, entendeu? E outra coisa que ele trouxe da biologia, lembra do conceito do Darwin, o mais forte sobrevive? Sim, isso da evolução traz a parte da competitividade negativa da biologia e todo mundo se enraizou na teoria do Darwin, né? Não, a gente tem que ser todas assim. Essas palavrinhas cada vez melhor para destruir o concorrente. Todas essas palavrinhas que estão vindo e ele tirou isso. Da inovação de conceitos antigos, né, mano? Na verdade, só tem uma faceta, um nome diferente. E ele trouxe a simbiose da biologia. Mas isso aí dentro de uma empresa é o primeiro passo para arruinar a empresa. Exatamente. Eu dei uma missão para meus funcionários, isso é muito bacana. Tu pega assim e olha, tu pode parar um pouquinho a empresa e dar um tempo para o pessoal desenvolver um trabalho que não é ligado à parte técnica. Sim. Tá? Então, eu dei uma função para eles, eu disse, olha, eu preciso que vocês me respondam essas 9 perguntas. Eu criei um questionário com 9 perguntas do porquê que eles trabalham e fazem aquilo lá para os nossos clientes. Tá? Eu preciso que vocês respondam e me entreguem. Que é um modo, inclusive, de eu avaliar se eles estão entendendo o porquê que eles fazem. Né? E isso, seja do auxiliar topógrafo, seja o topógrafo, seja o meu financeiro, eu tenho que entender. Como é que eles fazem aquilo lá. Como é que tu comunica com o cliente? Como é que tu faz? Eu pedi para eles escreverem. E aí, eles tiveram um bom tempo para isso. E, na verdade, era um tempo inclusive, de alguns dias, porque eles tinham que responder a cada etapa de serviço. E aí, a minha surpresa era que eu pegava o setor financeiro, lá junto com o auxiliar de topógrafo, ajudando ele a responder as perguntas dele. E eu pegava o topógrafo ajudando o financeiro a responder, tá, mas como é que tu faz esse setor aqui? Então, quer dizer, existia essa comunicação, porque não era uma competição de setores. Era assim, uma competição, vamos botar a empresa para frente? Vamos fazer o organismo todo evoluir? A simbiose que ele comentou. Sim.
Então é muito bacana, assim, uma empresa que pode quebrar essa competição do setor e faz esse movimento simbiótico mesmo, é o ideal. A gente está Eu não se lembro, Manu, encaminhando. só para finalizar, não lembro qual dos convidados falou para nós que para ti realmente inovação, né, para ver se a tua empresa realmente está inovando, se vai funcionar, tu tem que quebrar a tua empresa. Sabe? Não no sentido de quebrar. Sim, mas sim. tu tem que fazer o processo contrário para ver realmente se está funcionando. Sim, é uma engenharia reversa. É a engenharia reversa que ele faz. É o Juan falou da realidade aumentada. Ele comentou que para te analisar assim, ó, se a minha empresa quebrasse hoje, o que eu teria que fazer para ela voltar ao patamar? Ninguém pensa assim. Não. Ninguém quer quebrar. E é essa lógica que ele fez para ser o que é hoje, né? Tipo, o aplicativo dele alcança países... 170 países, 300 mil usuários. É um ele tem uma cabeça louca, acho assim. que talvez tenha conhecido o aplicativo, é o Algin, né? Que Sim. Ele trabalha com a parte de projetos, a parte de 3D, de visualização de projetos. E ele saiu de um sistema mais enraizado. Ele já era, tipo, líder do mercado e ele ainda não queria ficar acomodado. Ele pensou, a gente é líder, mas não está evoluindo em nada, né? Ele começou assim. Só que, claro, veio um cara com uma cabeça mais inovadora que deu uma dica, que veio lá do Vale do Silício. Tudo é assim, mas né? é sensacional, Tudo é é esse tipo de conexão. consultoria. Na verdade, eu sempre me assusta quando eu estou muito calmo. Assim, tá também. tudo dominado. Ué, porque isso aí, essa calmaria nunca é um bom sinal. Não deveria ser assim, mas Sim. Álvaro, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria só te perguntar, tu não acha então que você se viu em toda essa trajetória como um grande líder? A liderança tu construiu, tu saiu do operacional e na verdade o que você mais tem é características de liderança, né? Porque o servir, para ser líder a pessoa tem que servir, né? Isso. Eu acredito assim, mano. Eu fui estudar engenharia civil, tá? Que é uma cadeira totalmente técnica, né? Uma instrução totalmente técnica. Ela me foi muito útil, tá? E naturalmente a gente pelo menos a minha geração foi empurrada para o lado acadêmico, esses partes de estudo assim. Mas cada pessoa vai ser colocada em cada lugar, né? O André comentou mesmo, cara, as pessoas hoje pensam que empresário é o melhor setor, mas elas esquecem que tu pode empreender dentro da própria empresa que tu trabalha. Sim. Eu preciso de co-empreendedores. Se todo mundo for empresário, ele não vai mais ter colaborador. Que empresa vai sobreviver? Né? Então a gente pode ser co-empreendedor nas nossas empresas que a gente trabalha. Então, assim, só que tem pessoas que elas vão achar o caminho natural. As pessoas têm que achar o seu caminho natural de colocação. Então, algumas vão estar no setor de liderança, outras vão ser um técnico brilhante. Né? Então, assim, eu me vejo, sim, hoje minha função é muito mais sobre liderar e liderar, seja atividades, pessoas, tá? Mas eu não sou sossegado com isso, acho que eu tenho muitas evoluções ainda para passar, preciso de muita gente me aconselhando, que a gente comentou do Juan, preciso de muitas mentorias, muitos conselhos, porque às vezes é virar a chave de um detalhe, às vezes é conversando com vocês que eu pego um histórico, isso aí é bacana, poderia aplicar, tá? Mas é um processo contínuo, assim, quem vai estar num local de liderança tem que estar sabendo essa evolução contínua. Senão a gente está na mesma até hoje, escondendo os números dos nossos funcionários, não ia estar abrindo nada no mercado, né? Ia estar tranquilo, ia estar num mar calmo, né? Não é o que a gente espera. Bacana isso. Legal. Eu acho que eu já vou te agradecer, Álvaro, pelo papo, pela conversa, né? Eu acho que foi bem interessante a maneira como você compartilhou a tua história aqui, tá? E para te agradecer, de fato, nós vamos te dar um mimo aí, que é o que a gente dá para todos os convidados, que eu acho que faz todo sentido com o que a gente conversou agora. Né? Você falou sobre pessoas, sobre conexão, inovação. Né? E exatamente isso que a gente está conversando. Né, pessoas, isso aí. Tá. Te agradeço pelo tempo, Álvaro, te agradeço também pelo apoio que tu tem nos dado aqui dentro do espaço. Né? A gente tem que agradecer os nossos apoiadores, são eles que assinam um cheque, né, de certa forma. Depois eu cito todos. Mas é para uma causa bem maior, né, Álvaro? Eu acho que isso aqui é um espaço educativo, é um espaço que você pode... A gente está aprendendo aqui, eu aprendo contigo, te ouvindo a todo momento, né? E deixa já um espaço aí para te fazer o teu jabá, né? Deixar as redes sociais das tuas empresas, se as pessoas quiserem falar contigo, né? Show.
André, primeiro de tudo dizer assim, que a gente colabora e a gente está junto, mas é só porque a gente acredita, né? Sim. Se fosse simplesmente por um local para fazer um marketing, não convenharia, né? Então a gente acredita muito nessa proposta de vocês, na pegada de educação, tá? Quanto a Mioto, Topografia Mioto, lá, @Topografia Mioto no Instagram, tá? Acho que é o canal de entrada para vocês conhecerem a Topografia Mioto, porque lá vocês vão conhecer trabalho, vão ver nossos contatos, vão ver o que a gente fornece, né? E como a gente entende que deve ser a empresa. E tem o @fmc.burger, tá? Quem quiser matar a fome quando estiver dando uma navezada lá, fica à vontade. É o nosso próximo patrocinador, né? Do Olha Selo aí. Cash, para nos alimentar durante Vamos trazer. as gravações. Agora eu quero só agradecer, então, aos nossos apoiadores, né, desse projeto. A Ambev, a Inovare Container, a Plin Construtora, a Italac, a Maxicom, de Canale, Criativa e Tal, Mioto, Topografia, que está aqui conosco hoje, o Cicred, as Embalagens e a Ópera. Agradecer a todos, então, por nos oportunizar, né, esse aí. espaço. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo Muito tempo nesse obrigada. domingo. Obrigado, eu. Em pleno domingo, pessoal, estamos matando Nesse frio, churras. isso mas aí. tá, beleza. Então tá. Tchau, tchau. Um Até mais, abração. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.